Olá, estamos aqui com mais um Segredos de Justiça, a sua resenha do mundo jurídico. E hoje, nossa convidada é uma pessoa especial, uma advogada que a gente pode dizer, sabe aquela máxima do quem vê close não vê corre? É com ela. Mas antes da gente falar, não se esqueçam, inscrevam-se nesse canal, ative a notificação para não perder nenhuma história que a gente conta por aqui. Muito bem, nossa convidada atua há muito tempo já no direito marítimo, portuário e aduaneiro. E se você ainda não reparou, quando você olha para um porto, tem navio todos os dias, 365 dias por ano. Não tem férias, não tem carnaval, não tem Natal, todo dia tem navio e com eles tem problemas também. E por isso recebo hoje com uma grande satisfação a doutora Luciana Matar Vilela Nemer. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, doutora Carla. Para mim é uma satisfação também estar aqui com você e participar desse programa que tem tudo para ser um grande sucesso. Ah, muito obrigada. E você sabe que aqui a gente quer saber as dificuldades, os perrengues, contar as histórias que a gente passa que muitas vezes as pessoas não veem. As pessoas veem muito glamour nas séries de TV, nos programas, nos filmes, mas a correria e muitas vezes as coisas que nós deixamos de fazer, as pessoas não sabem. E a ideia aqui é essa, né? E eu sei que você tem muita história para compartilhar com a gente. A começar, por exemplo, que você não tira férias, né? Férias realmente, né, há muito tempo é uma palavra que não existe no meu vocabulário. Claro que eu sempre tiro dias para viajar com a família. Se eu estiver em Vitória ou São Paulo, Brasília, locais de trabalho, eu estou trabalhando. E muitas vezes, nas viagens com família, na verdade quase todas as vezes, também é impossível desligar. Por exemplo, agora em março de 2021, eu tirei alguns dias para viajar e aconteceu que o porto, nosso terminal portuário daqui, resolveu reter todas as cargas. Então, foi um final de semana em que nenhum container foi removido em virtude de uma interpretação, a meu ver, equivocada do terminal portuário. E eu tive que estar presente na viagem, mas ausente em quase todos os momentos. Ficava em reuniões, conferências telefônicas, impetramos liminar, impetramos processo administrativo na ANTAQ, que é a agência reguladora de portos e transportes aquaviários. Então, realmente, é bem complicado nessa área você conseguir desligar. E a palavra férias, acho que tem a ver justamente com esse descanso, que durante muito tempo, e ainda vejo que não posso me dar tanto ao luxo. Já virou luxo, né? Sim, sim. Mas me conta uma coisa, diz que em uma dessas viagens aí, ou pelo menos que você estava em descanso, você teve que liberar uma aeronave. Que história é essa? Sim, minha família é de Brasília, eu estava com o meu primeiro filho ainda pequeno, véspera de Réveillon, entre Natal e Réveillon. Entre Natal e Réveillon. Tinha uma aeronave retida, eu fui contratada para fazer a liberação dessa aeronave. Nós entramos com pedido de entrega antecipada, despachamos na época com o delegado da alfândega do Porto de Vitória, tivemos que fazer recursos para subir. Enfim, a decisão saiu às 8 horas da noite do dia 31 de dezembro. Nossa! Sim, uma das decisões, né? Mas esse processo foi um processo que levou muitos anos. A autoridade coatora, né? Porque nós entramos com mandado de segurança, descumpriu as decisões judiciais, recriando fatos. Então, foi um processo que deu bastante trabalho, mas que com muito trabalho, realmente, deu tudo certo, a aeronave foi liberada. Olha, que bacana, né? Mas realmente o trabalho, e em pleno Natal e Réveillon, um recesso que normalmente as pessoas acham, ninguém trabalha, recesso forense, advogado não tá trabalhando. A própria OAB fala, né, em algumas propagandas, férias dos advogados. Eu me pergunto às vezes, que advogados são esses? Onde eles estão? Porque, claro, a gente tenta diminuir, né, o ritmo, mas quando chega algo assim, não tem como, Sim. né?
Sim. E carnaval, também você já tem história de carnaval. Tenho também. Estava com uma viagem programada, a gente ia viajar no carnaval e naquela época existia uma situação concorrencial entre recintos alfandegados. Existia um recinto alfandegado que estava com prazo para exploração daquela área já expirado. Nós estávamos atentos àquela situação quando eles entraram com uma ação em Brasília contra a União Federal, pleiteando, né, uma permanência naquela área portuária. Nós tomamos ciência, tivemos que entrar com uma petição de assistência passiva, no caso da União Federal. Sim. Fomos a Brasília, na antessala, né, do despacho do nosso pedido de assistência passiva, foi quando esse representante do terminal portuário me viu na sala, me ameaçou. Eu recebi ameaça ali, os advogados, né, da parte ficaram até constrangidos. E a liminar deles foi negada, né, também com base na nossa atuação. Com essa liminar negada, eles impetraram agravo de instrumento, o agravo de instrumento foi distribuído, nós entramos com manifestação, que as contrarrazões ainda iam ser feitas pela União, e aí prazo para a procuradora, até lá teriam conseguido reverter. Sim. Então nós entramos com uma manifestação, fizemos a peça, né? Eu estava com o cliente ali do lado, junto com você. Fiz a peça na antessala do juiz. Esse processo subiu. Já eram mais de 7 horas da noite, porque eu tive que fazer ação e protocolar na sala dos advogados, que fica na Justiça Federal. Para ir para o TRF1, o prédio já estava fechado. Nossa! Mas como a gente conhece Brasília, né? Eu cresci lá. Eu fui pelo subsolo, uma passagem entre o prédio da Justiça Federal e o prédio do TRF1. Imagino que correndo, quase, né? Quase não, literalmente correndo, com o cliente, né? Fomos correndo para conseguir despachar com o relator. O relator não estava. Já tinha ido para o carnaval. Já tinha saído. O processo foi redistribuído para o presidente, que estava ali presente, e ele deu uma tutela ativa, com efeito ativo. E isso era na sexta-feira, né? Véspera do carnaval. Eu já tinha perdido minha viagem, mas aí no dia seguinte, pegamos o carro aqui do Espírito Santo, fomos para a Bahia. Cheguei na Bahia e ainda vi os advogados da outra parte lá no mesmo local. Ainda encontrou? Ainda encontrei, mas depois até viramos amigos, os advogados, não a parte, né? Porque foi uma ameaça realmente muito pessoal. Aberta, sim. Aberta, sim. Nossa, você vê que é uma aventura. A advocacia exige uma coragem, postura e uma aventura. Sim. Né? Porque aonde que a gente imaginar que a advocacia te leva até a corrida, né? No subsolo, entre os carros. Há um preparo físico. Caminhos secretos. Mas é isso mesmo, a gente tem que fazer o que... E nós comentávamos aqui com um outro convidado que muitas vezes as pessoas acham, você acabou de falar que acabou se tornando amiga dos advogados da parte ex-adversa e tal, que há uma animosidade ou que o advogado da outra parte passa a ser seu inimigo. E não é bem assim, né? A gente sabe que muitas vezes... Como é que foi seu início da carreira? Eu soube que seu escritório começou literalmente apagando incêndio, é isso? Sim, doutora Carla. Eu me formei, eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, né? Me formei em Relações Internacionais e Direito. Mas Relações Internacionais é um curso de tempo menor, são 4 anos. Então eu comecei a trabalhar numa empresa que faz desembaraço aduaneiro, na importação de cargas estrangeiras. Eu era gerente de um setor de importação, quando, em 2008, houve um sinistro de grandes proporções aqui no estado do Espírito Santo. Foi o 4º maior sinistro de cargas estrangeiras no país. Nossa! Então, naquela época, eles precisavam de alguém que conhecesse a fundo o direito aduaneiro, algo, né, cuja experiência eu tinha adquirido trabalhando ali e estava trabalhando com desembaraço de cargas. Então, eu fui contratada com exclusividade
para trabalhar na regulação desse sinistro. Fica na rodovia do Contorno, naquela época ela não era duplicada, a rodovia da morte, né? Eu cheguei a ver carro sendo assaltado por cavalos com chicote. Sério? Ali em Cariacica. E ia lá todo dia, trabalhava numa sala, literalmente com processos físicos, né? Aduaneiros, do piso até o teto. Foram mais de 150 importadoras com cargas sinistradas, no total 60 milhões de dólares de indenização em carga e tributo, fora os custos com a estrutura. E esse caso é usado como benchmarking até da Itaú XL, porque toda a regulação do sinistro foi concluída em 4 meses. Nossa! Então foi um trabalho intenso. Sim, um trabalho intenso. Eu fiquei lá 6 meses e quando terminei esse trabalho, em vez de retornar, que eu tinha um compromisso de retornar para a empresa de processo aduaneiro, eu abri meu escritório e esse Porto Seco, né, recinto alfandegado, cuja regulação eu havia feito, foi o meu primeiro cliente. Daí eles me indicaram para uma empresa concorrente, outra empresa concorrente, e essas empresas estão comigo já há 14 anos. Olha, que legal! E aí eu acabei trabalhando com outras empresas, fazendo sinistro, né, regulação, com seguro, seguradoras. Tem um caso também muito interessante que aconteceu em Cabo de Santo Agostinho, ali na região de Suape, Pernambuco. Houve também um sinistro. Essa empresa, também ela... um incêndio, não? Incêndio. Eu estava grávida de 8 meses. 8 meses. Eu tinha laudo da médica para viajar. Essa empresa, ela fazia distribuição da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Então, todo o material escolar para o próximo ano tinha sido sinistrado. Nossa! A gente trabalhou com a COP, o FRJ... Enfim, eu ia para dentro dos escombros de um armazém todo sinistrado, com um barrigão de 8 meses, numa situação em que o bombeiro passou mal no sol. Nossa! Então, esse é um lado mãe que a gente às vezes sofre, né? Mas o trabalho fala mais alto. E também é aquela pimentinha da vida, é algo que eu gosto de fazer. Então, eu fui com satisfação, mas sofrendo um pouco pela condição física. Nossa, imagino. E resolveu também. Resolveu. Fizemos a regulação do sinistro, aí envolve uma parte de inquérito para achar responsáveis, para saber, né? Muitas vezes envolve o IRB, que é o Instituto de Resseguros do Brasil, para saber sobre a subrogação do seguro. É bem interessante. É uma área que a gente se apaixona, Sim, né? Com certeza. Agora, me fala uma coisa. Você é uma pessoa extremamente bonita, linda, sempre muito elegante, educada. Você já sofreu, além de você já ter contado aí de alguma ameaça, você já sofreu algum assédio, alguma situação constrangedora por ser mulher, por ser mãe? Já sofreu algo assim, alguma situação que você não se sentiu à vontade? Doutora Carla, graças a Deus não. Tive sorte. Entendo que as mulheres precisam desse apoio, entendo que o mundo precisa evoluir muito nessa situação. Graças a Deus eu sempre tive voz, sempre tive vez. A questão de gênero para mim nessa área portuária, né, aduaneira, nunca me atrapalhou. Não tive situações de assédio, considero isso sorte. E é uma área bastante... assim, com predominância masculina, né? Sim. Tem predominância masculina, mas eu adquiri respeito desde o início, sabe? E entendo que tive sorte. Sorte. Aí é questão, de fato, né? De comportamento mesmo, de postura. Eu acho que... Mas, infelizmente, a gente sabe de casos aí que há... Existe muito. Agora, como mãe, já passei algumas situações, né? Por exemplo, quando meu primeiro filho nasceu, eu estava na maternidade, aprendendo a amamentar, quando saiu uma liminar, uma recuperação tributária significativa do... Você deve saber, né? O Fundaf, que é um fundo de desenvolvimento das atividades fiscais na área portuária. E os clientes foram na maternidade. Sério? Eu estava deitada na maca
ensinando o meu filho a amamentar e 2 clientes ao meu redor querendo entender e os próximos passos. Então, é uma situação que a vida segue. Eu me lembro exatamente desse e-mail. Prezados senhores, tenho 2 grandes notícias. A primeira é que meu filho nasceu hoje. A segunda é que a sentença, então, no dia do nascimento do meu filho. Sério, assim? Sério. Quando ele tinha 4 meses, eu fui dar um curso em São Paulo. Peguei um quarto no hotel do curso, descia, falava, subia, amamentava, descia, falava. Com 3 meses da minha segunda filha, eu tive que viajar a Brasília com clientes para uma reunião na ANTAC. E levei a máquina de leite com toda a certeza que daria certo, né? Mãe sabe aquela situação, acho que para os homens que não entendem pode dar até febre, né? O leite tem que sair. Sim. Levei a máquina de leite tranquila que daria certo, mas a máquina deu problema. Então eu parava a reunião a cada 2 horas para ordenhar. Nossa! Não, esse é um perrengue danado. Essa é uma dificuldade. E você fez entreposto da Zona Franca de Manaus. Como é que foi esse trabalho? Sim. A Zona Franca de Manaus é um polo muito importante para o país, mas está muito distante do centro consumidor. Então, eles criaram um incentivo fiscal estadual, que são os entrepostos da Zona Franca de Manaus. Sim. Então, há a suspensão do ICMS para facilitar, né, a distribuição das mercadorias. Nós achamos interessante, né? E o processo se desenvolveu no Estado do Espírito Santo com acordos entre os governadores, depois o alinhamento do processo entre as secretarias da Fazenda até o processo da licitação. Nós apoiamos, né, a empresa que foi vencedora nesse processo de licitação e tive que ir a Manaus, acho que 6, 7 vezes ao ano. Esses processos por serem sigilosos, né? Muita questão de licitação, formação de preços. Tinha situações, eu cheguei a sair do meu escritório 4 horas da manhã em reuniões com clientes. A gente já tinha pedido a pizza às 11, o hambúrguer às 2 da manhã. 4 horas da manhã fechamos os envelopes, pegamos o avião, que é praticamente uma viagem internacional de Vitória até lá. Sim. Né? Então, assim, tem processos que são realmente... Tem muita história para contar dos bastidores. Não, imagina. Quer dizer que... E você prefere o quê? Pizza, hambúrguer? Qualquer coisa que botar na minha frente. Joelho de porco. O importante é não ficar sem comer, exatamente, né? Luciana, doutora Luciana, né? Você nasceu no Rio de Janeiro, morou em Brasília, chegou em Vitória em 94, né? E trabalha na área portuária, aduaneira, tal. Você tem sotaque? Você não tem, assim, muito sotaque? Já passou por situações de acharem... De gírias, de sotaque, de alguma coisa assim? Ainda bem que eu não tenho o sotaque do carioca, né? Onde eu nasci, onde mora grande parte da família da minha mãe. Entendo que falo um pouco arrastado. Mas não acho que isso seja uma gíria. Situações com gíria, eu já passei muito pelo trabalho no Conselho Federal. Em todas as sessões, nós estamos com 3 representantes de cada um dos estados da federação. Então, tem situações, né? Isso nos traz um engrandecimento cultural muito relevante. Sim, é uma delícia essa troca. Eu me lembro de uma vez, essa história eu costumo contar, eu estava despachando, o presidente Beto Simonetti, ele era o presidente da primeira Câmara na gestão passada. Nacional. Exatamente. Eu fui despachar com ele um processo, enquanto estava conversando, ele falou, pronto. Para mim, mesmo, né, tendo morado em Brasília, pronto, entendido. Parei de falar. Mas para eles, no Norte e Nordeste, pronto sim, como diz, estou entendendo, continue. E quando ele falou pronto, eu parei de falar, recolhi o material e saí. Tempos depois eu fui entender e ele perguntou por que tinha acontecido aquilo. Eu falei, eu também fiquei pensando, você falou pronto no meio da frase, ele, Luciana, é o sotaque nosso. Eu falei, tá compreendido. Imagina, se alguém falar pronto pra mim, tá resolvido. Resolvido. Entendido. Entendido. Nossa. E conta pra gente, outras situações inusitadas que você já passou. Porque hoje você é conselheira da OAB, sim, já na segunda,
na segunda gestão, como conselheira federal, né? Você também e sempre atuando, audiências, advogados sempre falam, né? Questões de... Sempre tem alguns problemas de honorários, de audiências, mas acho que essa parte, né, empresarial, aduaneira, é bem diferente, né? Sim, nós vivenciamos situação de SWIFT, né, em que você tem alteração de ventos, maré, então abarroamento de navios. Recentemente teve uma situação de um navio com o cais do porto, então você tem que ir para inquérito na capitania. Nós estamos agora vivenciando uma situação em que foram encontradas drogas no casco do navio. Você analisa as imagens, dá para ver o barquinho, então, né, chegando para implantar as drogas com mergulhadores profissionais, tem envolvimento da Polícia Federal. No aduaneiro, por vezes, né, a gente tem a questão muito sutil entre importação por conta própria, por encomenda, conta e ordem. Tem uma situação engraçada, os portos secos são recintos alfandegados que entraram no mercado por meio de licitação. Sim. Já houve 2 brechas na lei, por meio de medidas provisórias, para você ter um regime de licença ou autorização. E eu fui responsável por fazer a migração, né, da situação jurídica de 3 portos secos. E eu me lembro que eu cheguei na alfândega esse dia pela manhã, porque era o último dia de prazo da vigência da medida provisória e tinha que ser publicada a migração no Diário Oficial da União naquele dia. Nossa! Então eu almocei correndo, fiquei o dia inteiro na alfândega, almocei correndo 11h30 da manhã para continuar os despachos e preparar o material. E quando deu 8 horas da noite, que a gente soube que foi publicada a decisão, um auditor fiscal se aproximou de mim e disse: Luciana, nós já temos intimidade suficiente. Posso te confessar uma coisa? E essa frase assusta, né? Eu falei, claro. 8 horas Ele da olhou noite. pra mim, tem um feijão no seu dente. Eu tinha almoçado 11h30 da manhã, eram 8 horas da noite, eu conversei com umas 20 pessoas naquele dia. Nada mais do que um grande feijão preto no meu dente da frente, mas enfim. E você continua almoçando feijão? Claro, tem dias que você nem se olha no espelho, né? Tá na correria ali, vai, não escova os dentes, e tem que ser. Ai, meu Deus, tá vendo? São histórias que a gente passa, assim, e muitas pessoas acham que a gente tem uma vida mansa, né? Nossa, o oposto disso, né? oposto. Com filhos e tudo, correria. E como você dá conta? Você não entra em parafuso, não? Doutora Carla, tem uma frase que eu costumo falar muito lá no escritório. A união é que faz o todo ser maior do que a soma das partes. Então, eu dou conta porque eu tenho apoio. Eu tenho apoio em casa, Essencial, eu tenho apoio no trabalho, eu tenho apoio na família. Eu acho que é isso. A gente tem que entender que nós somos seres humanos que precisam uns dos outros. Sim, essencial. Mas que legal. Bom saber aqui. Você também é uma pessoa que ultimamente está na mídia também, né? A gente vê várias reportagens e tal. Já passou também alguma situação em reportagens de ser pega de surpresa? Tá, eu já passei, sim. Quando você fala para uma pessoa normal, você está autorizado, você tem permissão, você tem licença, para a pessoa isso é a mesma coisa. Sim. Então eu fui dar uma entrevista uma vez para a Gazeta aqui no Estado do Espírito Santo e eu disse para ela, por favor, tome muito cuidado com os termos técnicos. Porque aí está a especificidade da matéria. E eu estava explicando sobre uma migração de regime onde licença, autorização e permissão são regimes jurídicos completamente distintos. A repórter trocou todos, porque para ela autorização, permissão, licença. A reportagem saiu boa para leigo. E muito leigo, né? Porque, gente... realmente, se a gente fala assim, autorização, permissão, licença, juridicamente ele tem... São diferentes, né? E naquele caso a diferença estava ali. Ai, meu Deus do céu. Mas isso não atrapalhou? Não, coisa pequena, assim.
Mas é interessante, né? Porque aí você aprende. Nas próximas, você tem que explicar para o repórter, além de dar a entrevista, a diferença dos termos técnicos para que seja bem compreendido e bem explorado. Ah, que legal. Não, bacana. Olha só, agora a gente vai fazer um bate-pronto, tá? Vou te falar e você vai me responder o que vier na cabeça, tá? Chá ou café? Chá. Chá? Chá. Ah, o primeiro advogado aqui que fala chá, hein? Pois é. Avião ou navio? Avião. Com certeza. Eu digo que eu sou daquela, assim, apesar do marítimo, de atuar no marítimo, agora todo mundo vai saber. Eu sinto muito enjoo em navio. Eu, na verdade, amo o ar. Eu voava de parapente. Nossa! Voei de parapente, estudei as correntes, né? Já passei por muita situação. Então, um avião, porque eu gosto do ar mesmo. Ah, que legal! Que bacana. Nunca diga para um advogado. Não vai dar certo. Alvará é? Felicidade. O que você gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? Aprenda a delegar. Ah, isso é importante. E também, nada resiste ao trabalho. Justiça é? O fim que nós todos almejamos. O que mais te irrita num processo ou num cliente? Falta de compreensão. Sustentação oral ou memoriais? Sustentação oral, sem dúvida. Audiência virtual ou presencial? Despachos presenciais, audiências presenciais, sustentações orais virtuais, porque hoje isso aproxima muito o interior dos grandes centros. Isso é então, importante. eu tenho feito sustentações orais, né, no Amazonas, em 1 segundo. Antigamente, você pegava vários voos. Então, hoje eu tenho preferido o virtual por conta disso. E o que foi a pandemia para você? A pandemia foi um aprendizado, né? A gente teve que ter resiliência, teve que aprender, né, novos costumes, mas foi uma grande evolução. Nunca comece uma sustentação oral com... Essa é boa. Vai ter uma edição aí nessa casa gigantesca. Nunca começa uma sustentação oral com... Pode ser o que você vai... Tá, vamos lá, agora vai rápido. Você editar. Nunca começa uma sustentação oral com desconforto. Sinta-se confortável no ambiente onde você está. Se prepare para estar confortável. O que você faz quando a liminar chega sexta-feira, 18 horas? Comemoro com a equipe. Boa, porque é trabalho, né? Se não fosse advogada, seria? Eu trabalharia com comércio exterior, sem dúvida. Afretamento de navios, algo relacionado à navegação ou portos. Que legal. Doutora, muito, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, por compartilhar essas histórias aqui conosco. Eu é que agradeço, doutora Carla. Foi uma tarde muito prazerosa, descontraída. É bom resgatar esses assuntos na memória e poder deixar um pouquinho de exemplo, né? Para que todos saibam que nada vem sem muito trabalho antes, né? É isso aí. Muito obrigada. Obrigada. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscreva neste canal e se tiver alguma história, comente aqui. Quem sabe uma hora você não vem aqui conversar conosco. Até a próxima!